como eu costumo dizer, segue tudo normal, né? Porque quando o Palmeiras vence fora de casa na Libertadores, dá pra gente dizer que segue tudo normal, nada mudou no futebol, porque o negócio é o seguinte, é recorde. É mais um recorde do Palmeiras do Abel Ferreira. Já são 3 anos sem perder fora de casa pela Libertadores. 16 jogos sem perder fora de casa. É impressionante, sim. Já são 17, eram 16, são 17 jogos agora sem perder fora de casa na Libertadores. E é mais um recorde desse Palmeiras do Abel Ferreira. É um recorde impressionante, sim, até porque a gente que acompanha futebol há muito tempo sabe como é difícil jogo fora de casa em Libertadores. Não apenas porque tem torcida adversária, o clima. Então, boa tarde aí, Bruno Prado, Piperno, Vanderlei Nogueira, Mauro César também já chegando aqui para participar do nosso bate-pronto. Piperno, a gente conversou sobre isso ontem. É verdade. É muito impressionante você ter um time hoje numa Libertadores que fique 3 anos sem perder fora de casa. Ou seja, o Palmeiras aprendeu a ser time de mata-mata. É aquele time cascudo, é aquele time que vai jogar fora de casa como joga em casa, time reserva. Vai, misto, tinham 5 titulares. E o Palmeiras vai e ganha com facilidade o Emelec lá no Equador. Podia até ter sido demais. Boa tarde, Pirata, porque como diria Vanderlei Nogueira também, como foi grande aquela final do Mundial Palmeiras e Chelsea. Os dois jogaram muito depois, estão jogando até hoje. Né? Falando sério agora é o seguinte, isso também tem a ver com o fato de que é um time cada vez mais pronto, ele está junto há muito tempo. O Palmeiras tem um negócio que é muito pouco comum, especialmente aqui na América do Sul. O Palmeiras, de um ano para cá, ele mudou só uma peça no seu time titular, que foi a entrada do Piquerez substituindo o Vinha. Foi uma reposição. O resto do time titular é igualzinho. É bem verdade que ontem jogou com metade do time reserva, alternativo, jogou com time misto, enfim, como queiram. De 2018 para cá, nós estamos falando de 4 anos atrás. O Palmeiras contratou só 4 jogadores que hoje são titulares, né? O Rony, o Zé Rafael, eu acabei de falar do Piquerez, e depois disso entrou mais um que agora me foge. Então, veja, é um time que muda muito pouco. Então, o fato de mudar pouco e ter um treinador que está aí trabalhando com esse time há muito tempo, é óbvio que dá também isso que você falou, deixa o time muito mais cascudo, dá essa musculatura, o time assimila melhor as jogadas e o repertório melhora, porque aí é fácil, eu insisto muito nisso e falei sobre esse tema ontem. O Palmeiras de 2021, ele fez 90 e poucos jogos no ano, 1 a cada 4 dias. Como é que o técnico vai parar durante a semana e falar, hoje nós vamos atacar assim, hoje nós vamos criar umas jogadas diferentes aí? Como é que ele vai ter tempo para ensaiar esse tipo de coisa? O Palmeiras fez isso na final da Libertadores, quando ele surpreendeu. Você sabe por quê? Porque tinha sido eliminado lá atrás da final, bem no início, na primeira rodada em que ele participou na Copa do Brasil, e praticamente abriu mão do Campeonato Brasileiro porque ele ficou atrás do Galo. Muito, muito atrás. Então aí houve a opção de se dedicar quase que full time a Libertadores. O Flamengo jogou semifinal de Copa do Brasil, sonhou com o título brasileiro e acabou também escorregando no final, porque não teve, né, tempo para esse ensaio todo, para se preparar devidamente. Então, isso aqui na América do Sul, em qualquer lugar do mundo, faz muita diferença. Agora, Vanderlei Nogueira, algumas pessoas, né, comentam, inclusive aqui no chat, mas o grupo é muito fácil. Ok. Só que a gente está falando de um Palmeiras que já vem de 3 anos sem perder fora de casa. Você tem um Palmeiras que jogou fora de casa com o poderoso River Plate e venceu. Você tem um Palmeiras que jogou contra o poderoso Atlético Mineiro e empatou fora de casa. Então, são jogos dificílimos e realmente é impressionante o patamar que esse Palmeiras atingiu em mata-mata. Esse Palmeiras, o próprio Vamp fala muito aqui, o Mauro, é um Palmeiras muito de mata-mata, que às vezes nos pontos corridos fica devendo, mas já é bicampeão de uma Libertadores e, caminha para ser favorito a mais um título de Libertadores, o que seria histórico. Nenhum time brasileiro na história foi tricampeão de Libertadores de uma forma consecutiva, Vanderlei. E nenhum campeonato no mundo, mesmo nesse formato, o time enfrenta só grandão toda a rodada.
Não existe isso, né? Então, em cima do que você abordou, quando tem dificuldade maior pela frente, o Palmeiras passou. Quando tem adversário mais frágil, passou. Em algumas oportunidades, faz aquilo que um grandão tem que fazer quando enfrenta um fracão. Gols, muitos gols. Em alguns momentos, a bola não entra, a orquestra desafina às vezes, mas ganhou. Conquistou o ponto que precisava. É muito difícil falar, buscar um defeito. As pessoas procuram, não existe. A Mona Lisa tem uma coisa, um pequeno probleminha no quadro aqui. Não é isso. Arquiteto de obra pronta está cheio por aí. E não é o nosso caso aqui. O Palmeiras é o time a ser batido. O técnico é o técnico a ser vencido. O Palmeiras tem um elenco que não está decepcionando. Quando entra parte do grupo reserva, dá conta do recado, não é o time titular, mas não fica tão distante. Não deve para jogador e sabe para fechar. O próximo adversário é Juazeirense, né? Juazeirense. Então, veja aí, está aí caminhando bem e vai pegar um adversário, convenhamos, vencível dentro de casa. Então, a caminhada do Palmeiras está asfaltada, está muito legal. O torcedor que curte. Entrei no elevador hoje, encontrei um torcedor, ele falou assim: estou cansado de vitórias. Com ironia, brincadeira, mas é verdade. É verdade. Ainda bem que tinha a humildade do Fábio Piperno no elevador e falou assim: não pense assim. Pode tomar trombada se seguir essa linha. Agora, ô Bruno, o Piperno ontem lembrou bem, porque tem o seguinte: o Emelec é fraco. O Independente Del Valle, que deu trabalho para o Atlético Mineiro, que também é um dos favoritos ao título da Libertadores, está atrás do Emelec no campeonato equatoriano. Sim. Então também, mas o Emelec é um time fraquíssimo. Realmente, ontem, no jogo contra o Palmeiras, foi um time horroroso. Mas será que também não foi ruim porque o Palmeiras não deixa o adversário jogar? E outra, o Palmeiras perdeu alguns gols no primeiro tempo, perdeu 2 gols absurdos no segundo tempo. Um deles resultou, inclusive, no gol do Emelec, que o Rony perde o gol sem goleiro. E tem também aquele lance do Breno Lopes no final do jogo, cara a cara com o goleiro, que ele chuta pra fora. Ou seja, o Palmeiras poderia ter conseguido outra goleada. O Palmeiras tem 15 gols em 3 jogos nessa Libertadores. Por mais que o grupo seja fraco, é impressionante sim, é pra animar o torcedor sim, e um saldo de gols de 13. Ou seja, dificilmente não vai pra segunda fase sem a vantagem de jogar na sua casa o segundo jogo em todos os confrontos. Sim, tem ótimas possibilidades de ganhar todos os jogos dessa fase. Independente do adversário, o Palmeiras ele faz muito bem a parte dele. É uma marca, essa marca como visitante desde 2019. Então de lá para cá ele pegou times de vários níveis e conseguiu, pelo menos não perder, né, nenhum desses jogos. E uma coisa assim que eu falei lá na estreia contra o Táchira, que eu falei, o Palmeiras foi com o time reserva, ganhou de 4-0. Há 10 anos o campeão da Libertadores 2012, Corinthians, estreou com empate lá, e no ano anterior o Santos, campeão de 2011, também estreou com empate lá. A coisa vai mudando, há uma diferença grande, isso tem muito a ver com a consolidação do Palmeiras, como um projeto de futebol, e esse time, como o Piperno falou, que está junto há muito tempo, e até comparando os outros adversários do grupo, Independente Petroleiro da Bolívia, campeão boliviano, um time fraco, mas campeão boliviano, o Palmeiras meteu 8. Em 2017 o Palmeiras recebeu o Jorge Wilstermann aqui, ganhou de 1-0 com gol do Mina nos acréscimos lá, um sufoco. E depois perdeu na Bolívia. O Emelec é de Guayaquil, no Equador. Mesmo na Libertadores 2017, o Palmeiras era campeão brasileiro de 16 e foi campeão em 18 e vice em 17 do brasileiro. Então era um time forte. O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona, que é outro time de Guayaquil. E ontem ele vai com um time misto e ganha lá em Guayaquil, tranquilo, do Emelec. Então, ou seja, adversários deste nível há alguns anos eram muito mais difíceis para o Palmeiras e para outros times. E hoje o Palmeiras passa por cima desses adversários, mesmo com time misto, com time reserva, enfim. Então isso tem muito mérito do Palmeiras, um time muito forte, consolidado e que é duro de ser batido. E o Mauro César também já chegou aqui e eu vou perguntar para ele pelo seguinte, porque pelos números o Palmeiras realmente tem um ano impressionante. Até mais impressionante do que o do Atlético Mineiro, do que o do Flamengo. O Palmeiras na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias, sobrando nas 3 vitórias, inclusive com time reserva nos 2 primeiros jogos e time misto no jogo de ontem. E aí o Palmeiras tem 15 gols marcados e 2 gols sofridos, como a gente já falou aqui algumas vezes. Na temporada,
são 27 jogos, 18 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, uma delas para o Chelsea, 54 gols marcados, 17 gols sofridos. Mauro, eu sei que você nem gosta em falar, é o favorito, é que você não gosta de prever o que pode acontecer pra frente. Eu não sei prever. Você não sabe prever e você até sempre fala, não, pra prever mais pra frente. Agora, é o grande time do futebol brasileiro hoje, por tudo que conquistou e que vem mostrando nesse ano? Ou você acha que o Atlético Mineiro, por ter sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil, também pode ser esse grande time hoje do futebol brasileiro? O Atlético mudou de técnico, o Palmeiras não. Acho que isso aí já tem aí um certo impacto, né? Eu só acho assim, eu acho sempre que números de estadual e números de fase inicial de Libertadores, especialmente quando pega um grupo fraco, eles não podem ser levados assim, muito friamente. A gente tem que considerar todo o contexto. O Palmeiras, ele tem números do estadual, ele é muito melhor que os demais, né? Já falamos várias vezes sobre isso. O Palmeiras acelerou o processo, inclusive, na temporada. O próprio técnico Abel Braga, Abel acabou de cair, tô com ele na cabeça aqui. Abel Ferreira falou sobre isso já em coletiva, depois de um dos jogos. A gente vai falar sobre isso, inclusive o Abel Braga foi demitido, já a gente fala isso aqui. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, ele é forte, ele mostra a sua força. Eu só acho que é impossível você prever o que vai acontecer, porque a temporada ainda vai se desenrolar, desafios maiores virão, equipes se transformam ao longo do ano, alguns times melhoram, outros pioram, jogadores se machucam, ainda mais numa temporada como essa. O momento é muito bom, mas isso pode significar pouca coisa lá na frente, dependendo do andamento das coisas. Aí é adivinhar o futuro. Ontem mesmo o Piperno estava lembrando que em 8 meses a Copa do Mundo estará terminando. Ou seja, em 8 meses nós teremos toda a temporada, o início da Copa e o final da Copa. Menos até, porque é dia 18 de dezembro, hoje é dia 28, então dá o quê? 7 meses e 20 dias, algo em torno disso. É uma coisa bizarra, é muito jogo em cima de jogo. E como eu falei ontem, inclusive no Canelada, eu acho que o Palmeiras precisa ir ao mercado no meio do ano, pegar aqueles 20 milhões que ofereceram pelo Pedro e trazer uns 2, 3 caras aí bons, não jogadores medianos. Medianos tem vários lá que compõem elenco, mas para ter realmente gente de peso, porque pode chegar um determinado momento. Vamos imaginar o seguinte: o Palmeiras está numa série importante e perde o Veiga, se machuca o Veiga, ou perde um Dudu. O que faz? Coloca quem? Você tem que ter alguns jogadores ali que possam fazer a diferença. O próprio Rony, né? Que o próprio Rony hoje é tão controverso, mas o cara faz gols importantes. Ontem ele alcançou a marca de maior artilheiro do clube na Libertadores, então faz falta, claro que faz falta. Quem vai substituí-lo? O Navarro, o Breno Lopes, outra característica, inclusive, né? Não são jogadores tão rápidos, tão velozes, que ele, além de fazer os gols ali como centroavante, ontem ele fez e perdeu o gol como centroavante, ele é uma opção de velocidade também, né? E é um cara que, quando preciso também, ele trabalha defensivamente, volta a marca, fecha o espaço, ele é muito dedicado nesse tipo de tarefa. Então, acho que precisa, no meio do ano, estar bem atento e buscar jogadores, acho, de um outro nível. É melhor pegar esse dinheiro, parte desse dinheiro, trazer uns 2, 3 caras bons do que mais 3 ou 4 que compõem elenco, que tem as recentes contratações foram jogadores só de composição de elenco, para o Palmeiras ter condições aí de enfrentar uma temporada, porque isso sempre pode acontecer, né? Desfoque por contusão, desfoque por desgaste, às vezes nem é uma lesão grave, mas um desgaste muscular, uma pequena lesão, o cara fica fora uma semana, 2, e também pela questão e convocação, que acho que isso aí não preocupa, porque eu não acredito agora que o Tite vai desfalcar o Palmeiras dos seus jogadores mais importantes, esses que a gente citou, por exemplo. Realmente, pelos números, né, o Palmeiras é o grande time do futebol brasileiro no momento, né? Na minha opinião. É, inclusive, o favorito para Libertadores. E, Piperno, você que é torcedor mesmo, assumido. Claro. O que o torcedor palmeirense ele prefere nesse ano? Porque muito se fala, mas o Abel não pode abrir mão do brasileiro. Realmente não pode pelo time que tem, pelo elenco que tem. Agora, o torcedor palmeirense, ele pode entrar para a história como o primeiro brasileiro tricampeão de forma consecutiva de uma Libertadores, e além disso pode ser o único brasileiro tetracampeão de Libertadores. O torcedor, ele tá mais preocupado com o brasileiro ou esse fato de poder fazer história na Libertadores com o Abel Ferreira? Porque o que a gente percebe é que realmente no Brasileiro de Pontos Corridos o Palmeiras não tem a eficiência que tem na Libertadores. Mas será que o torcedor tá ligando muito para isso? Ou o torcedor quer mesmo essa terceira Libertadores consecutiva e o inédito tetracampeonato de uma Libertadores com um time brasileiro? O torcedor quer tudo. Só que vai caber também a comissão técnica, a direção, ver o que dá. Então, o Mauro falou que o Palmeiras precisa reforçar o elenco. É fato. Se pegar esse elenco que está hoje, enfim, e não perder ninguém, você vai chegar em agosto, setembro,
vai olhar para esse elenco e falar, bom, é o seguinte, nós estamos disputando um campeonato brasileiro pau a pau, a gente está 5 pontos atrás do líder, mas pô, agora vai afunilar. Agora vai ter confronto de Copa do Brasil, que paga muito, agora vai ter mata-mata de Copa Libertadores, que é o nosso grande objetivo, e além do que também paga muito. Nós vamos ter elenco para tudo. Com esse tamanho de elenco, não vai dar para tudo. O cobertor está curto. E a gente fez a conta ontem de quantos jogos o Palmeiras disputaria até o final do ano se ele avançasse em todas as competições. Serão 81 jogos. Então, só de 81 Libertadores. jogos se chegar na final da Copa do Brasil e da Libertadores. De janeiro ao finalzinho de outubro. Veja, é apertado. Quer dizer, tem mais 34 jogos pela frente de Campeonato Brasileiro, teria mais 10 de Copa Libertadores se chegasse até o final, só aí já são 44, mais 10 de Copa do Brasil, 54 para, 7 meses, menos até, né? 6 meses e meio. Quer dizer, esse elenco que tem agora, dá para tudo isso? Não. E aí, a gente já viu esse filme antes. Por exemplo, nenhum Palmeiras foi mais vistoso até hoje do que o time de 96. Só que o time de 96 chegou na metade do ano, ele perdeu depois o Rivaldo, ele perdeu depois o Cafu, o Miller acabou saindo. Como é que você vai fazer esse tipo de reposição? E se sai, por exemplo, o Veiga, se sai o Danilo, como é que vai ser? Então tem muitas variáveis. O torcedor adora esse momento, tem que curtir mesmo, mas assim, o Palmeiras eu acho que está jogando o melhor futebol do Brasil hoje, dia 20 e alguma coisa de abril, só que hoje nós não estamos decidindo campeonato nenhum. Quando chegar o momento da decisão, eu não sei se o time vai ser esse, eu não sei se o time vai ser tão bom como é esse. Para efeito de comparação, dá para falar que o time, nesse momento, ele fez até agora um Mundial melhor que o do ano passado, uma Recopa melhor que o do ano passado e um Campeonato Paulista melhor que o do ano passado. Só que isso tudo já ficou para trás.